Fala, turma, espero que todos vocês estejam bem. Bem-vindos a mais um episódio do Mavielo Conecta. Sou Robinson Perego aqui com vocês novamente. Como vocês sabem, a Mavielo Conecta é um oferecimento da Mavielo, a rede social exclusiva do agro, em parceria com a Agro Plus. E nosso objetivo é, obviamente, trazer pessoas interessantes, temas relevantes, que farão aí a diferença no seu dia a dia, assim como a Mavielo. E hoje, nesse episódio, nós temos a honra de conversar aqui com o Francisco Vuolo, que é secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Cuiabá. Nosso tema hoje será Trilhos do Futuro, conectando o agro com o mundo. Francisco, seja muito bem-vindo. Como posso chamar? Francisco, Vuolo? Francisco, Vuolo, do jeito que você se sente melhor, Robson. Uma satisfação grande estarmos aqui no Mavielo Conecta, fazendo um bate-papo com esse público seleto que tem aqui, conversando sobre um tema importante que é desenvolvimento, que é a ferrovia e o quanto que isso já representa e vai representar cada vez mais para o agronegócio dentro do nosso estado de Mato Grosso. Que bom. Eu agradeço aí, Francisco, a sua disponibilidade de tempo para vir conversar aqui com a gente, né? Nós sabemos que todo mundo tem um tempo corrido, então quando tem essa vontade de vir explicar, falar um pouco mais sobre o que você tem feito, disponibilizar esse tempo para a gente sempre agradece. Vamos começar. Sou meio suspeito, você me chamou para conversar de ferrovia, eu vou estar sempre pronto para poder atendê-lo. Acho que falta bastante conhecimento, então acho que vai ser um tema bem interessante para o pessoal acompanhar, entender um pouco mais, né? Saber quais são as vantagens e desvantagens, quais são os objetivos em estar trazendo a ferrovia aqui para o nosso estado, né? No Brasil inteiro, mas a gente não vamos, como fala, queimar cartucho antes da hora, né? Já. Ô, Francisco, eu queria começar a nossa entrevista aqui, você falando um pouquinho da sua história, né? Explicar aí para quem acompanha a gente o que você faz, quem é você, quem é Francisco Vuolo, e dar uma palhinha para a gente aí, o pessoal que não conhece, conhecer você, e aí a gente começa a falar aí sobre ferrovia. Bem, como eu falei para você falou de ferrovia, eu já despertei imediatamente, porque eu já nasci num berço ferroviário. Meu pai foi um político tradicional dentro do município de Cuiabá, foi prefeito da cidade, deputado estadual 2 vezes, deputado federal, senador da República. E à época, quando ele estava no seu cargo público, Mato Grosso estava na iminência da sua divisão, né? Na verdade, na criação do estado de Mato Grosso do Sul. E ele foi recém-eleito deputado federal e levou para Brasília o projeto para a ligação ferroviária de Mato Grosso com Cuiabá e com o estado de São Paulo. Então, desde o início da minha vida, isso nos idos de 70, foi em 1975 que ele apresentou o projeto, foi sancionado pelo então presidente da República, Ernesto Geisel, no regime militar. Então, no meu berço, eu já convivi com a ferrovia desde cedo e no meio político, tá? Então, sou cuiabano também. Venho dessa família, fui vereador 2 mandatos aqui no município de Cuiabá, exerci vários cargos públicos, fui secretário de Cultura, secretário de Indústria, Comércio e Turismo, fui secretário de Logística do Estado de Mato Grosso. Hoje estou na função de secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico. E além disso, Robson, eu em 2004, quando estávamos no movimento em defesa da ferrovia, logo com o falecimento do meu pai, havia um movimento para se tirar a ferrovia de Cuiabá, tá? E então nós criamos um fórum chamado Fórum Pró Ferrovia. Em 2004 instituímos o fórum, que é composto por 18 entidades, também da qual nós presidimos e conduzimos essa bandeira que é muito importante para o desenvolvimento do estado de Mato Grosso. É muito importante saber disso, né? Você então já está inserido desde pequeno, já tem esse conhecimento, né? Como você falou, seu pai mesmo trouxe, né? Eu lembro quando nós fomos com o meu pai, em 74 para 75, passar o carnaval saímos de Cuiabá, fomos passar o carnaval em Corumbá, lá em Mato Grosso do Sul. Já tinha ocorrido essa divisão do estado? Ainda não, estava ainda na iminência de acontecer. O papai tinha sido recém-eleito, e indo a Campo Grande, dormimos lá no hotel e de lá pegamos o trem. Foi a primeira vez que eu andei de trem. Andamos de trem, a antiga Noroeste de Bauru, o trem de bitola estreita, né, o trem de 1 metro, o trem do Pantanal, e andamos de Campo Grande até Corumbá. E naquele momento o papai já imaginava poder trabalhar para poder fazer a ferrovia não só
estar em Campo Grande, mas também seguir aqui para o Mato Grosso, uma vez dividido em 1977. Que legal. A malha ferroviária brasileira, né, ela começou a ser implementada em 1854, com a construção da Estrada de Ferro Mauá, no Rio de Janeiro. A partir daí chegou a ter cerca de 37 mil quilômetros. É isso mesmo, né? Na década de 1950. Nós chegamos a ter a segunda malha ferroviária do mundo. Só perdíamos para a Inglaterra. Né? Então, o Brasil estava na vanguarda em relação ao modal ferroviário. Mas aí veio o governo do Juscelino Kubitschek, o JK, que investiu no binômio energia e transporte. A bandeira dele era energia e transporte, porém, ele direcionou os seus investimentos, no caso do transporte, para aquilo que vinha do petróleo. Então, tudo que era oriundo do petróleo teve o benefício direto, houve uma abertura grande para os automóveis e, infelizmente, não conseguiu, paralelamente, além de abrir para os automóveis, também investir na malha ferroviária. E o Brasil iniciou um processo de, vamos dizer assim, desconectou do mundo ferroviário, parou no tempo e os outros países, principalmente os desenvolvidos, avançaram nessa malha. Hoje nós temos cerca de menos de 30 mil quilômetros, né? A gente estava conversando um pouco antes. Isso. Mas efetivamente só se utilizam 10 mil. De 10 a 12 mil quilômetros de ferrovia que efetivamente hoje operam dentro do nosso país. Tá? São ferrovias que transportam minério, tá? São malhas importantes para esse modal. Muito pouco se transporta em termos de passageiro, praticamente zero. Tá? E agora, com o advento do agronegócio, com a escala necessária da produção que nós temos, principalmente no Centro-Oeste, o modal ferroviário passou a ser novamente uma prioridade dentro do governo e, com certeza, vai cumprir cada vez mais um papel fundamental, principalmente no aspecto da competitividade no cenário nacional e internacional. E por isso a ferrovia começa a ganhar o seu prumo e ganhar o seu rumo. Começaram a olhar com outros olhos, né? Exatamente. Nos Estados Unidos, a malha ferroviária ela é significativamente maior, né? Segundo pesquisa que eu fiz, mais de 250 mil quilômetros de ferrovia, fazendo parte do sistema de transporte muito mais desenvolvido quando comparado com o Brasil e muito mais utilizado do que a malha rodoviária, né? Ao contrário do Brasil, né? Como você falou, trouxe uma maior significância para a malha rodoviária e acabaram assim abandonando essa malha ferroviária. Aí, em segundo lugar, nós temos a China, com mais de 100 mil quilômetros de malha ferroviária, a Rússia, 85 mil quilômetros, depois Índia, com 65 mil, e o Canadá, nesse ranking, com 50 mil. O que você acha que foi o motivo principal, né? Você trouxe um pouco aí da questão do JK, mas, além disso, o que foi o principal motivo que esse meio de transporte não vingou no Brasil, né, enquanto acabou se consolidando o rodoviário, né? Enquanto outros países, como a gente trouxe aqui, Estados Unidos, China, alguns países da Europa, eles optaram muito mais pelo transporte ferroviário e não rodoviário. Qual que é, na sua opinião, o motivo que levou a isso? Robson, a ausência de uma política consistente, uma política pública que você vise o desenvolvimento a curto, médio e longo prazo. Quando você pensa a ferrovia ela exige um investimento inicial muito alto. Tá? Então, para você implantar uma ferrovia, é muito cara a ferrovia. A manutenção não é tão cara, mas a implantação dela é muito cara. Ao contrário do modal rodoviário. Para você fazer uma estrada, ela é muito mais democrática, vamos dizer assim, do que uma ferrovia. Você faz uma estrada, ela é barata para ser feita, a manutenção é mais raro, você precisa fazer uma manutenção constante, mas ela é mais barata. Socialmente, o impacto dela é muito maior. Que não se usa só para transporte, nas vistas do político. Então, quando o político vai fazer uma estrada para ligar um trecho, isso promove o desenvolvimento, é muito importante, é necessária a estrada. Porém, diferente dos países desenvolvidos, como, por exemplo, que você falou aqui, os Estados Unidos, eles investiram era um país do automóvel, Detroit, tudo é um país do automóvel, mas não esqueceram o modal ferroviário. No Brasil, por uma falta de uma política definida, esqueceram o modal ferroviário. Tá? As estradas férreas foram sucateadas,
um processo de concessão era extremamente complicado, o governo detinha a ferrovia e não tinha dinheiro para poder investir. Então, a falta dessa política fez com que as rodovias, e aí vem as multinacionais do petróleo, vem asfalto, roda de caminhão, pneu, caminhão, combustível, enfim, tudo que envolve o petróleo, massacraram dentro do país a condição de poder fazer com que houvesse um equilíbrio entre os modais. Né? E isso fez com que, infelizmente, por estarmos num país que não é um país com essa visão, fez com que nós ficássemos para trás. Para você ter uma ideia, Robson, você que está nos assistindo, em 1860, não é 1960 não, é 1860, os Estados Unidos já tinham ligado o Atlântico ao Pacífico. Olha só, em 1860, nós estamos em 2024, indo para 2025, não chegamos com a ferrovia nem ao centro da América do Sul. Então vocês veem o quanto nós estamos atrasados em relação à ferrovia. Se você for à China, por exemplo, além de você ter uma malha ferroviária que hoje é muito forte, você tem um sistema extremamente moderno, tá? Os trens de alta velocidade, com qualidade, passando por montanhas, passando por túneis, rompendo as fronteiras em relação à questão ambiental e garantindo o transporte entre as pessoas. Então, por isso que eu vejo, por uma falta de uma política consistente, por uma falta das condições, por falta do Brasil efetivamente voltar os olhos para essa democracia e o equilíbrio entre os modais, nós não temos nem ferrovias e muito menos hidrovias para poder garantir. Nos Estados Unidos você não anda mais do que 300 km de caminhão. É 200 km você já para e passa a carga ou para um trem ou para uma hidrovia para poder garantir que essa carga chegue ao seu destino final, e isso com certeza reduz os custos e por isso que eles são o que são. Isso que você trouxe é bastante interessante, porque se a gente for comparar a questão territorial, grandes países, né, que a gente citou aqui, Estados Unidos, Rússia e China, optaram pela malha ferroviária. Enquanto o Brasil, que também é um país, né, de proporção continental, grande extensão territorial, acabou optando pela malha rodoviária. Mas aí vem um parêntese. As estradas nos Estados Unidos são impecáveis. Então você tem a malha rodoviária de altíssima qualidade, né, com segurança total, com redes de internet, com tecnologia embarcada dentro das estradas que você permite andar, e ao lado das estradas tem um trem. Então, o que aconteceu no Brasil foi que nós não temos nem estrada de qualidade, nenhum dos dois, né? E muito menos a ferrovia. E hoje, as concessões ferroviárias e o governo, pela falta de competência, pela falta de recursos para investimento, ele transferiu essa responsabilidade de investimento em ferrovias para a iniciativa privada, que é onde a gente começa a encontrar os parceiros para poder fazer o investimento e garantir a sustentabilidade nesse setor dentro do nosso Brasil. Que bom. E aí, falando da questão, qual que é a importância, né, de se construir uma ferrovia para o desenvolvimento econômico tanto do nosso estado, né, estado de Mato Grosso, quanto aqui da capital Cuiabá? Bem, Robson, não há como mensurar um estado com ferrovia com um estado sem ferrovia. Tá? Primeiro porque é necessário você trabalhar o equilíbrio entre os modais para garantir o equilíbrio do frete. Tá? Então, se você deixa, como era antigamente, o frete só sob as rodas dos caminhões, você tinha um impacto na economia e na produção. Com a entrada da ferrovia, você, num primeiro momento, você garantiu um break, você garantiu um travamento para que não houvesse uma exploração de frete, principalmente no período da safra, do transporte rodoviário. Então, ela já entra cumprindo esse papel. Isso já é um ponto importante. E segundo, é garantir que esse modal ele consiga transportar média distância, principalmente longas distâncias, com a eficiência necessária. Então, a ferrovia ela vem para poder cumprir esse papel e, por isso, ela faz a sua parte. E os caminhões também são mais do que necessários. Não há como você garantir que uma carga saia da fazenda e chegue ao terminal de trem. Vai ter que vir de caminhão. São necessários investimentos em rodovias para garantir que as vicinais, a gente chama de vicinais, que são as vias, estradas alimentadoras dos terminais, elas tenham qualidade e possam também garantir a sua eficiência. Então, é necessário investir. Eles trabalham quase ali em conjunto, né? Então, não há como você dissociar o modal rodoviário
do modal ferroviário. Eles, um completa o outro. E cada um tem a sua vantagem. Se você quer um transporte rápido, não é a ferrovia. Você quer transporte rápido, você coloca no caminhão e faz com que a carga chegue lá. Se você quer um transporte mais seguro, aí é a ferrovia. Se você quer um transporte de curta distância, não é a ferrovia, é o caminhão. Se você quer um transporte a longa distância, é a ferrovia. Entendeu? Então, cada um cumprindo o seu papel, tendo equilíbrio e tendo o Estado. Aí entra o Estado no processo, quando eu falo Estado do governo federal, por meio, por exemplo, da NTT, que é uma agência reguladora. Se você coloca o Estado dentro do processo para poder garantir que não haja exploração, que o atendimento chegue com qualidade, que o serviço seja prestado, que as concessões de fato funcionem, nós teremos a partir daí uma eficiência maior e, consequentemente, para o produtor, para quem produz resultados melhores na produção e nos seus ganhos. Isso é muito importante. E quais municípios, óbvio, além de Cuiabá, vão ser assim, diretamente beneficiados com essa ferrovia aqui no estado? Bom, a ferrovia, ela, como eu falei para você, em 1976, meu pai transformou em lei, a lei sancionada pelo presidente Geisel, e foi quem, ainda depois de deputado, senador, deixou pronto o projeto da ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná. Ela liga Rubinéia, no estado de São Paulo, com Aparecida Taboado, Mato Grosso do Sul. Aquela ponte lá, de 3.770 metros, ela é a maior ponte rodoferroviária que eu já pesquisei em tudo quanto é canto no mundo. Existem pontes rodoviárias maiores e existem pontes ferroviárias maiores. Mas rodoferroviária maior do que 3,7 quilômetros eu não encontrei. Se alguém souber, já me avisa para eu poder já mudar o meu discurso. Mas então é isso aí. E essa ponte foi idealizada lá atrás. Na época, meu pai foi eleito ali pelos prefeitos do Oeste Paulista como senador honorário, título otorgado por 36 municípios ali da região do Oeste Paulista. E a ferrovia foi inaugurada em 98. A ponte foi inaugurada em 98 e o primeiro trecho da ferrovia Senador Volo, que leva o nome dele, a ferrovia, ela ligou Aparecida Taboado, Porto de Santos, Aparecida Taboado até Chapadão do Sul. Depois a ferrovia chegou ao município de Alto Taquari e Alto Araguaia em 2002 e depois, já com um trabalho nosso, nós avançamos com a ferrovia até Rondonópolis, onde o terminal foi inaugurado em 2013. Antes de Rondonópolis também tem um terminal ferroviário no município de Itiquira, que foi inaugurado em 2012. Todo esse trabalho, toda essa ação já trouxe para Cuiabá, para Mato Grosso, a condição de movimentar só por trem, né, mais de 25 milhões de toneladas de carga. Essa carga ela sai do terminal de Rondonópolis e desses terminais que eu falei e vão direto para o Porto de Santos, que é o escoamento direto que acontece. Com a chegada a Rondonópolis, a ferrovia começou a ganhar um outro braço, não só o braço do escoamento da produção, mas também de você trazer produtos para cá, insumos para cá, para poder efetivamente reduzir o custo do Mato Grosso de produtos industrializados e de insumos para a produção, como, por exemplo, fertilizantes, que muito vem por ferrovia. Então, esse desenho já beneficia o estado de Mato Grosso desde 2013. O impacto da ferrovia ele é muito grande. Você pega o município de Rondonópolis, Robson. Rondonópolis era o terceiro município do estado de Mato Grosso. Era Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis. Com o advento da ferrovia em 2013, hoje Cuiabá, o Rondonópolis, economicamente, já é o segundo município na economia dentro do estado de Mato Grosso. E o modelo da ferrovia para Rondonópolis é um modelo que é voltado principalmente para o agronegócio. Tá? E aí vem um fato aqui que eu já vou contar para você aqui de primeira mão. A ferrovia não era para ser construída onde foi construída. Lá em Rondonópolis. Lá em Rondonópolis. Ela era para ser construído o terminal num município chamado Mineirinho. É um distrito, fica mais ao sul de Rondonópolis. Na época, o meu pai, tá, já enxergando lá na frente a importância do papel de Rondonópolis, tá, ele já defendia a aproximação desse terminal, que seria lá em Mineirinho, mais próximo da cidade de Rondonópolis, do município, da cidade em si. Tá? Então, ele faleceu em 2001, nós criamos o Fórum Proferrovia em 2004,
E a partir daí iniciamos um grande trabalho para poder avançar, porque a ferrovia estava travada em Alto Araguaia, né? E iniciamos essa luta. E nessa articulação toda, na época o governo era do governo Blairo Maggi, tá? Nós trabalhamos para poder fazer com que a ferrovia aproximasse mais de Rondonópolis. Qual que era o medo do meu pai na época? É que uma vez implantando um terminal em Mineirinho, inclusive a área já havia sido adquirida pela antiga Ferronorte, naturalmente ia se constituir um novo município, porque a ferrovia ela planta cidades, ela promove um desenvolvimento muito forte de uma região. E por estar muito distante, naturalmente isso ia acontecer. Então, com a aproximação de Rondonópolis, nós demos todo o apoio, tá? Junto com, na época, era o deputado Wellington Fagundes, antes de senador, uma série de articulações foram feitas. Meu pai fez várias idas a Rondonópolis, e essa articulação consolidou, e hoje o terminal de Rondonópolis é o maior terminal intermodal da América Latina, tá? E representa todo esse resultado econômico e de desenvolvimento para toda aquela região. Foi um trabalho bem feito, né, para trazer ali, porque, como você mesmo disse, se fosse lá, ia gerar um desenvolvimento para a cidade, mas deixando ali uma outra cidade que estava em pleno desenvolvimento, que era Rondonópolis, hoje, óbvio, muito grande, muito Sim. desenvolvida, né, um polo pro agro ali da região, né, e acabou, como eu fosse dizer, unindo forças ali, né, trazendo um desenvolvimento muito maior do que seria, talvez, se não tivesse implantado logo ali onde foi implantado, porque quanto mais próximo, melhor, você não desvia essa situação. E agora a ferrovia está numa outra etapa de concessão e ela tem a sua programação para a sua expansão para chegar a Cuiabá, chegar a Campo Verde, um terminal ali em Dom Aquino, um outro terminal em Nova Mutum e um terminal em Lucas de Rio Verde. Então o desenho da ferrovia Senador Vuolo, ela vai ligar o médio norte do estado de Mato Grosso, o norte e o médio norte do estado de Mato Grosso, a capital, com a conectividade direta com o escoamento da produção para o estado de São Paulo, a cidade de Santos. Eu achei muito interessante que você trouxe que a questão de leva a carga daqui para lá, que seria o transporte da safra, e volta trazendo insumos agrícolas, que isso tende a baratear muito mais o frete, né? Com certeza. É o que a gente chama... para você reduzir o frete, não é só na ferrovia, na rodovia também. Quando o caminhão leva uma carga, naturalmente ele não vai voltar vazio, não né? vai voltar vazio, tem que voltar com uma outra carga. E isso na ferrovia é a mesma coisa. Na ferrovia, para você potencializar, reduzir custos, esse vagão que leva um container carregado tem que voltar com outro carregado e assim garantir a redução do custo do frete. E inclusive nós lançamos uma campanha, uma das campanhas do Fórum Pro Ferrovia, que está no site nosso, que é www.forumproferrovia.com. Lá você tem lá algumas ações do fórum, e dentro dessas ações nós temos a campanha que nós lançamos chamada Ferrovia Atrás. Tá? Então, para mostrar para a sociedade que muitas vezes só pensa que o trem é para carregar grão e mandar o grão embora, não. A ferrovia é muito mais do que isso. E ela não só leva, mas ela traz produtos, e esses produtos chegam com um frete mais barato que vai beneficiar o cidadão e a sociedade. É muito bom saber disso, né? Conhecimento aí que você está trazendo para a gente sobre o transporte ferroviário. Eu acredito eu que muitas pessoas não sabiam. Eu, por exemplo, não sabia de muita informação que você está trazendo. Francisco, continuando o nosso bate-papo aí sobre transporte rodoviário, nós estamos falando aí muito daquela questão de redução de custos, né? Então, eu tenho uma pergunta aqui. Como que a ferrovia vai contribuir para a redução de custos, principalmente para o agronegócio? A ferrovia é fundamental. Ela já contribui desde o seu início de implementação, como eu disse aqui no quadro anterior, já garantindo uma balização do frete. Então, entre o frete, valores, tanto ferroviário quanto rodoviário. Né? Com a entrada do frete ferroviário, isso já promoveu um equilíbrio que dá mais segurança ao produtor, que não fica refém de apenas uma alternativa, que é o modal rodoviário. A ferrovia, quando ela foi implementada, ela começou a operar a partir de Alto Taquari e Alto Araguaia. Tá? Naquela época, a concessão dada à ferrovia, ela foi dada a uma empresa, na verdade foi dada ao Grupo Itamaraty, que depois passou
do Grupo Itamaraty para o Fundo de Previdência, que era a Previ. A Previ e a FUNCEF que operava a ferrovia, olha só, uma coisa fora de lógica, entendeu? Eles faltava até know-how, eu acho, faltava né? tudo, né? Não tinha expertise para tocar. E depois da FUNCEF entrou o BNDES, porque houve uma contração de muitas dívidas ao longo dos financiamentos que foram feitos, e muitas dívidas eram dívidas objeto de financiamento junto ao BNDES. Então, durante um ano e pouco, o BNDES assumiu a então antiga Ferronorte, tá? Ela assumiu a concessão, e posteriormente quem comprou a ferrovia, quem absorveu a ferrovia foi um grupo chamado ALL, América Latina Logística, que ficou operando essa ferrovia até 2016, de 2005 até 2016, e com ela nós conseguimos alguns avanços. Dentre eles, depois de uma grande pressão que foi feita em Brasília, a articulação ainda na época, a ministra da Casa Civil era a Dilma, tá? Nós fizemos uma pressão muito grande na época com o deputado Wellington Fagundes, com a bancada federal, o deputado Homero Pereira, senador Jonas Pinheiro, enfim, foi uma articulação muito forte lá em Brasília, senador Jaime, e conseguimos tirar a ferrovia de Alto Araguaia, avançar com a ferrovia de Alto Araguaia para chegar a Itiquira e depois até Rondonópolis. Nesse ínterim, com a conclusão da ferrovia até Rondonópolis, começaram a surgir novos outros interessados. E aí em 2017, 2016, 2017, assumiu a Rumo Logística, que é essa empresa que está aqui, que tem a ferrovia. Hoje ela tem a concessão não só da malha norte, que é a ferrovia Senador Vuolo, como também da malha paulista, onde ela explora. Ela detém, na verdade, uma concessão de quase 10 mil quilômetros de ferrovia. Tá? Praticamente é o que é utilizado. Não, algumas não, ela tem a concessão, mas não opera, entendeu? Mas a maioria opera, e das que opera, uma das mais eficientes, se não a mais eficiente, é essa ferrovia Senador Vuolo, que vai daqui de Rondonópolis até o Porto de Santos. O que acontece? Com a ferrovia vindo para cá e ela se consolidando em Rondonópolis, e quanto mais ela se interioriza, menor o custo do frete. Porque a ferrovia ela é feita para quê? Para transportar longas distâncias. É inconcebível, num país como o nosso, você pegar uma carga em Sorriso, por exemplo, Sinop, colocar num caminhão e levar lá no Porto de Paranaguá. Isso só acontece no Brasil. Em lugar nenhum no mundo a pessoa anda 2 mil quilômetros, 2 mil e poucos quilômetros, com uma carga de caminhão. E com o preço que está batendo o combustível diesel, né? Hoje viabiliza tudo. Então é uma coisa fora de lógica. Então, com a vinda da ferrovia e a sua interiorização, naturalmente nós já vamos praticar um custo do frete menor. Hoje o frete nosso ferroviário, sem levar o rodoviário em consideração, sem levar a multimodalidade, a necessidade de trazer de lá e levar, quando o terminal chegar lá vai reduzir. Sim. Hoje o transporte ferroviário ele já tem um frete equivalente ao frete da ferrovia americana. Então essa ferrovia, com a eficiência que a Rumo trabalha, já dá a condição para podermos operar num grau de competitividade muito grande. Porém, ela transporta, como eu falei aqui, 25 milhões de toneladas. Nós produzimos só de milho 45 milhões de toneladas. Então, quer dizer, nós precisamos não de uma ferrovia. Nós não podemos pensar em apenas uma ferrovia. Nós precisamos, para Mato Grosso, pensar e trabalhar para que nós tenhamos uma malha ferroviária. Nós precisamos de ferrovia de norte a sul, de leste a oeste, nós precisamos que a ferrovia chegue a Cuiabá, precisamos que a ferrovia vá até Lucas do Rio Verde, precisamos fazer com que a Norte-Sul, que é a ferrovia que corta o estado de Goiás, venha para poder chegar até o município de Água Boa, a região do Araguaia, cruze lá com Lucas do Rio Verde, que a gente possa permitir... Esse é o objetivo maior, né? Expandir a ferrovia subindo de Sinop até Miritituba, e aí sim nós teremos um estado extremamente competitivo, onde nós teremos a condição não só da competição em relação à redução do custo do frete rodoviário, mas entre as ferrovias também você teria concessões diferentes que garantiria a condição de poder reduzir o custo do frete. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um corredor ferroviário ligando o Mato Grosso a Miritituba ao Arco Norte, nós forçaríamos a Rumo a trabalhar com fretes mais competitivos para não perder a carga que sobe para o norte. Então esse é o desenho de um modal logístico, um desenho ideal da ferrovia
para dentro do estado do Mato Grosso, é o que está projetado, e a ferrovia ela não pode ser pensada, como eu falei já também, ela não pode ser pensada em transportar cargas. Meu pai sempre falava e eu sempre repito, a ferrovia tem que ser constituída e preparada e incentivada para transportar o desenvolvimento. Temos que pensar a ferrovia para que o que ela produz e o que ela gere beneficie o cidadão. Não tem sentido nenhum pensarmos em logística se o principal ator nesse processo não seja o mais beneficiado. Então a ferrovia precisa ter esse viés. E aí a ferrovia não pode ser pensada apenas em escoar a produção. A ferrovia tem que ser pensada em trazer a produção, fazer com que nós, cidadãos, que não produzimos, que é o meu caso, que eu não tenho área, não produzo, não tenho terra para poder produzir, mas eu seja beneficiado na hora que eu for comprar um alimento, que esse alimento ele possa ser processado e industrializado dentro do nosso estado, esses insumos possam vir de São Paulo e de outros países para poder garantir que indústrias sejam implementadas, ou seja, fazer com que todos sejamos beneficiados, e o modal ferroviário vem justamente para isso, e por isso a ferrovia tem que ser pensada em redução de custo de frete, desenvolvimento para o cidadão e fomento da economia de um modo geral, fazendo com que o nosso estado, que representa 903 mil quilômetros quadrados, é muito grande, né? Cabem 3 Itálias. Se você pegar 3 Itálias, você coloca dentro do estado do Mato Grosso, com uma população de 3 milhões de habitantes, né? Que nós possamos chegar amanhã a 60 milhões de habitantes, como a Itália tem, mas que chegue com a qualidade de vida do povo europeu, que é o que a gente sonha. Exatamente. Exatamente. E Francisco, que modelo de operação ferroviária está sendo cogitado nesse trecho que vai chegar até Cuiabá? E qual que é o tipo de vagão que serão utilizados aí por esse modal ferroviário? Aí vem um ponto importante, Robson, que você coloca, que quando meu pai idealizou a ferrovia, nós não produzíamos nada. Na década de 70, Mato Grosso produzia 300 vezes mais mandioca do que soja, olha só. Aqui o pessoal falava terra de calango, só não tinha nada o que produzir. Então veio a tecnologia, tinha muita área fechada, vieram os investimentos, vieram as sementes, enfim, veio aquilo que fez com que a nossa terra virasse o que virou, e vieram os produtores preparados, capacitados, gabaritados para poder promover essa transformação. E com isso, hoje nós temos uma população e um mercado consumidor que já permite uma outra alternativa para a ferrovia. Antes, a ferrovia ela transportava basicamente grãos, tá? Ela levava grãos, trazia combustível, levava a matéria-prima e não trazia praticamente nada, a não ser fertilizantes. Hoje não. Hoje, além de você transportar grãos, granel, além de você transportar líquidos, além de você transportar madeira, hoje você transporta containers. Na época da LL, por exemplo, não tinha containers ainda. A Rumo já trouxe, em parceria com uma outra empresa que participa do seu grupo, que é a empresa Brado, o transporte de containers. Então nós temos reefers, que transporta carne, nós temos os containers que transportam o produto industrializado, os containers que permitem, por exemplo, o transporte de algodão. Hoje nós temos grupos grandes, como o Grupo da Mágica, que transporta algodão via ferrovia, entendeu? Então, isso já é um resultado da modernização que a ferrovia tem. E a ferrovia nossa tem uma grande vantagem. Diferente da ferrovia antiga, Novo Oeste, a Noroeste de Bauru, que é uma ferrovia de bitola estreita, a nossa ferrovia é uma ferrovia moderna, uma ferrovia de bitola larga, de 1,60 m, ferrovias com dormente de concreto. A velocidade de uma locomotiva dessa chega a mais de 100 km por hora. Uma máquina como essa puxa até 80 vagões. Então é uma ferrovia extremamente moderna, eficiente. E os containers, eles são transportados num processo de double stack. Não é só um container em cima do outro. Tá? Isso também. Aqueles mais altos. Os mais altos, um em cima do outro. Então você tem 2 containers de 20 pés, de 40 pés, um em cima do outro, sendo transportado no vagão, o que garante mais eficiência, redução do custo e melhor condições para poder transportar. A multicapacidade, né? Não transporta só grãos, não transporta. Grãos, né? Líquido, enfim, tudo que você... Por meio do container você transporta o que nós consumimos. Então você tem
material de construção, você tem os bens de consumo nosso, bebida, tudo vem via contêiner para poder atender a demanda do consumidor final, que é o que meu pai sempre sonhou a vida inteira, que é fazer com que a ferrovia transportasse o desenvolvimento e esse desenvolvimento chegasse ao cidadão. Já era visionário, né? Já estava pensando em trazer um transporte que faria diferença para nós hoje. Se a gente pensar que se nós tivéssemos, assim como países desenvolvidos, Estados Unidos, né, China, Rússia, um modal ferroviário eficiente, talvez os custos seriam muito menores, né? Já como você falou, a questão do abandono que foi causado pelo governo na época, que causou esse foco no transporte rodoviário. Poderia ter sido uma diferença, né? Com certeza. Ele realmente era uma pessoa visionária. Ele, quando inaugurou a ponte em 98, a TV Senado chamou para poder fazer um documentário. Ele fez um documentário andando na balsa embaixo da ponte, e eu atravessei aquela balsa, eu lembro. Eu lembro dessa balsa aqui. Cruzava ali entre Rubiné, Aparecida da Mato Grosso e Paraná, né? Mato Grosso e Paraná. Não, Mato Grosso e São Paulo. São Paulo, exato. Eu atravessei com o papai várias vezes essa balsa. E aí o que acontece? Eu olhava ele, porque ele é baixinho, ele era baixinho, menor do que eu, pequenininho. E ele falava: meu filho, um dia nós vamos fazer uma ponte aqui. Aí eu olhava o tamanho do rio, né? Um rio monstro. Não vai nada. Ele falou: olha, essa ponte, eu não entendia direito, ele era novo. Nessa ponte vai passar o caminhão e vai passar o trem. Aí eu já botava a mão na cabeça e falei: cara, de onde que ele está tirando essa ideia? Entendeu? E isso era a visão que as pessoas tinham dele. Ele era taxado, uma opção de doido, de maluco, do cara sonhador, aquele que prometia algo que nunca ia acontecer, entendeu? Então, se não existirem esses loucos visionários, tá, na sociedade, as coisas não acontecem. Ele conseguia enxergar. E quando ele prospectou isso e abraçou essa causa, foi chacoteado em muitas situações, tá? Ele já, na inauguração da ponte rodoviária, ele já falava uma outra prospecção, que era a ligação com o Oriente. Tá? Tem gravação dele, que nós temos lá, onde ele fala claramente: nós precisamos desvincular, não ficarmos dependentes do Estado americano, dos Estados Unidos. Nós, com a ferrovia, teremos condições no futuro de interligar com outro aliado nosso, que é o Oriente, que é a China. Então, em 1998... Que é os maiores compradores de soja nossa, né? Em 98 ele já falava do grande celeiro do Brasil, o Brasil enquanto grande celeiro do mundo, e que o grande mercado que nós, a partir dali, iríamos nos conectar era o mercado do Oriente e o mercado chinês. Isso ele falava em 98, quando ninguém ainda estava começando a plantar. Então, são pessoas como essa que a gente realmente cultiva, e por isso que assumimos o fórum, plantamos o fórum, e se Deus quiser, para essa geração futura, nós vamos deixar esse legado, que é de garantir a ferrovia aqui em Cuiabá e fazer com que ela avance dentro de todo o estado. Que bom. E falando um pouco sobre futuro, o que você acha que é o futuro? Você acredita, assim como seu pai, que a gente vai conseguir criar essa malha rodoviária no Brasil inteiro e até passando aí por outros países para chegar até o Pacífico? Porque tem um projeto que eu acredito que não vai sair do papel, que seria fazer uma malha rodoviária do Brasil, passando Bolívia e rodoviária. Certo. Seria Brasil, Bolívia e Chile, se eu não me engano, para ter acesso ali ao Pacífico. Só que pelos custos provavelmente não vai se concretizar, né? Hoje nós já temos a ligação rodoviária. Falta só conectar Bolívia com o Brasil. Tá? Se você pegar hoje via carro, já é possível fazer isso. E a ferrovia também da Bolívia já chega até os portos lá, principalmente que é do Chile ou do Peru. Já chega. O problema é que a ferrovia ela é bitola estreita. Então, nós não conseguimos conectar nesse primeiro momento a nossa, porque a nossa ferrovia ela tem bitola larga. Mas essa conexão já é possível de ser feita num primeiro momento. Porém, não é só isso. Não basta apenas a conectividade, a ligação. Você tem que ter toda uma política integrada. Você tem que ter os portos preparados para poder embarcar a produção que vai sair daqui, vai para lá, e vice-versa, que vai chegar de lá e vem para cá. Então, realmente, não é uma construção fácil. E as Cordilheiras dos Andes são um obstáculo muito grande para ser rompido. Desafiador, né? Nada impossível, porque se na China
fazem lá passando pelo Himalaia, nós não temos Cordilheira do Andes, é fichinha perto do que eles têm lá. Então tudo é possível. Hoje, com a engenharia que existe, é possível se fazer tudo, não existe mais impedimento. Tá? Mas é um desafio muito grande, porque por trás disso também tem outros interesses. Porém, Robson, o que eu vejo de futuro é que nessa luta, que era uma luta isolada do meu pai no passado, que enfrentava as multinacionais, que eram contra, porque você tinha o petróleo que enfrentava a ferrovia, também não havia interesse, então existia todo um jogo por trás disso. Hoje, a ferrovia ganha um grande aliado. E o grande aliado é quem? O homem do campo, é o agronegócio. A produção do campo e a realidade que nós vivemos hoje, ela leva naturalmente para que esse desenho que nós conversamos aqui, de uma ferrovia chegando a Cuiabá, amanhã interligando Cuiabá com Cáceres, fazendo uma intermodalidade lá com o Mercosul, a saída de Cuiabá para chegar a Vilhena, a saída de Lucas para chegar a Goiás, para chegar futuramente a Sapezal, com o Norte, esse desenho é um processo que vai acontecer naturalmente. Tá? Tanto é que, se você analisar o meio do Brasil, a antiga Norte-Sul, que foi iniciada com José Sarney, no governo Sarney lá atrás, hoje a Rumo já absorveu, junto com a VLI, já é uma realidade. Hoje a ferrovia já conecta o estado de Goiás, levando para a produção para o estado de São Paulo. Então isso já acontece. Então eu vejo um momento muito favorável para ferrovias, e isso só acontece porque há um interesse econômico. O país nosso é um país predominantemente agrícola, é um país forte nesse setor, e com esse grande aliado que é o setor produtivo do campo, a infraestrutura ela precisa caminhar junto, e uma coisa vai acabar abraçando a outra, e nós vamos chegar lá para ser um grande país em termos de desenvolvimento e de competitividade cada vez maior. Que bom, espero que realmente, de fato, a gente consiga, porque o agro tem crescido a cada ano e a gente espera que a logística nossa consiga acompanhar isso também, né, para trazer benefício para o produtor rural e para as empresas agrícolas como um todo. E eu queria te fazer outra pergunta. Como que você acha que essa eficiência logística da ferrovia, né, como que ela pode influenciar positivamente a competitividade do produtor rural, do nosso agronegócio? A influência direta não está só na ferrovia. A eficiência direta é no trabalho de um equilíbrio entre os modais. É necessário que o país desenvolva políticas onde os modais recebam investimento e recebam um olhar diferenciado. Nós não podemos ficar dependentes exclusivamente de um modal, como acontecia no passado e ainda hoje é uma realidade. Precisamos ter rodovias eficientes, com grau de qualidade cada vez melhores, duplicadas, triplicadas, enfim, precisa ter rodovias nesse padrão. E a entrada das ferrovias vem justamente para poder ter um elemento a mais de alternativa para garantir essa eficiência e essa eficácia. E junto com isso também as hidrovias, que não podem ser esquecidas. Infelizmente, os rios hoje são pensados exclusivamente para a produção de energia, né? Nós precisamos aliar a produção de energia com o transporte hidroviário, que é o que acontece em vários países do mundo. Infelizmente, no Brasil, uma coisa está matando a outra. Do mesmo jeito que aconteceu com a ferrovia, com a entrada do modal rodoviário, sucateando as ferrovias, a energia não pode sucatear a hidrovia. Precisamos ter rios preparados para receber usinas hidrelétricas, onde tenha também sem alternativas para poder fazer de navegação. Né? Então, essa navegação com hidrovias, a ferrovia e mais a rodovia, a partir do momento que o país começa a enxergar isso e começa a abrir as portas para investidores e incentivos nesse sentido, é que nós vamos ter um país mais competitivo, e a eficiência, a eficácia na produção que hoje já ocorre, que já é uma realidade, não fique só na porteira para dentro. Também aconteça da porteira para fora, e aí é o papel do Estado para poder atuar. Eu vejo isso com muito otimismo. Infelizmente, não vejo isso a curto prazo, mas nós caminhamos naturalmente para que isso aconteça a médio e longo prazo dentro do nosso país. Bom, e que exemplo de superação o setor ferroviário pode dar para o agronegócio
Se você pudesse explicar para a gente, que exemplo aqui de superação, assim, de melhorar a capacidade, rentabilidade? O setor ferroviário ele tem as suas características particulares. Por exemplo, um dos elementos importantes no modal ferroviário é o elemento da segurança. Então você sabe a hora que chega e a hora que sai. O monitoramento ele é muito bem feito. Tá? Tem essa previsibilidade. Previsibilidade. O volume de carga que se transporta também é um volume muito maior do que no modal rodoviário. A economia que você tem em investimentos em estradas, a partir do momento que você tem a ferrovia, também melhora, porque se você anda um pouco menos do caminhão, o caminhão, ao invés de fazer longas distâncias, faz mais viagens em curta distância, você sobra dinheiro para poder garantir investimento nas estradas. Então a ferrovia também vem para cumprir esse papel. Então todos esses elementos são elementos que garantem ao modal ferroviário o cumprimento do seu papel para retornar ao produtor, para retornar ao mercado e para retornar ao próprio controle. O próprio controle fiscal, controle de movimentação econômica dentro do modal ferroviário é muito mais eficiente. Ou seja, o Estado inteligente ele precisa olhar a ferrovia cada vez de forma mais forte, porque o resultado que vem em termos de arrecadação e tudo mais na ferrovia é muito mais seguro do que na rodovia em vários pontos. Então, esses são elementos de desafios que, com uma operadora eficiente que invista recursos para melhorar a malha ferroviária, sem dúvida alguma, nós temos resultado. E na prática, eu vou te dar um exemplo. Na renovação, por exemplo, da malha paulista, a ferrovia, que anda aqui cerca de 80 km em média, 70, 80 km em média, quando vai a São Paulo, tem trechos que ela anda a 3, 4 km por hora. Por quê? Porque ainda era dormente de concreto, de madeira, foi substituído, passava no meio da cidade, então tinha que diminuir a velocidade. Então, as concessões, elas estão fazendo investimento, como está acontecendo em São Paulo, para melhorar a eficiência dela dentro daquela região, fazer com que o volume de carga transite de forma mais rápida e permita, por exemplo, a expansão dela para outros setores, que é o que aconteceu. Hoje o investimento que a Rumo está fazendo dentro da malha paulista chega a casa de 10 bilhões de reais, entendeu? Então são recursos que estão sendo aplicados e são barreiras que estão sendo quebradas, principalmente no acesso ao Porto de Santos, para poder garantir a eficiência do porto também. Que bom, muito bom saber dessa questão de investimento, né? Isso aí faz total diferença, pelo que você falou também, que a Rumo, ela é uma empresa que faz acontecer. Sem dúvida. Hoje, a ferrovia expande dentro do estado de Mato Grosso graças a uma concessão estadual. A ferrovia Senador Vuolo, ela vai receber agora a extensão de Rondonópolis em mais 700 quilômetros, são 730 quilômetros. Todo esse investimento não tem capital de município nenhum, muito menos do estado, muito menos da União. Todo o recurso é da empresa, a empresa que está fazendo todo o investimento em cima dessa concessão. É uma concessão que vai permitir a integração efetiva do Médio Norte, do norte de Mato Grosso e do município de Cuiabá com um cenário muito mais competitivo. Né? E são investimentos, é óbvio, a empresa tem retorno, ela tem que ter o payback dela de retorno, mas é ela que aporta o dinheiro, é ela que garante, os riscos são 100% dela e empresas como essa são muito bem-vindas para a gente poder formar parceria. O que a gente precisa, no caso da ferrovia, é o cumprimento dos contratos. Nós temos um contrato assinado por meio do governo do estado com a Rumo, para que a Rumo chegue a Cuiabá em 2026 a 2028. Está bem aí, né? Está bem aí. Tá? A gente sabe que existem algumas situações ambientais que precisam ser superadas, mas a gente espera que ela cumpra isso, chegue com o terminal como ela prevê em Dom Aquino, aí para o ano que vem, para o outro ano, e posteriormente já chegue a Cuiabá, porque a chegada à capital, sem dúvida, vai transformar toda essa região e o benefício não é apenas para a nossa cidade, é para toda a Baixada Cuiabana. E você acha que esse transporte ferroviário, a ferrovia em si, ela vai causar algum impacto no transporte de carga e logística
do outro modal, que é o rodoviário? Vai sim, vai causar um impacto extremamente positivo, tá? Porque o modal rodoviário e o ferroviário, eles se complementam. Tá? Não há como você ter ferrovia sem rodovia e vice-versa. Se você tem os dois sistemas, quem alimenta um transporte de longa distância é o modal rodoviário. Tá? Como eu falei aqui, não tem como. É só no Brasil que um caminhoneiro anda 2.000 quilômetros, dorme na estrada, volta. Não, isso não acontece em países desenvolvidos. Em países desenvolvidos, eles fazem curtas distâncias, ganham muito mais, tá? Convive com a sua família, tá? Reduz o risco de acidente, tá? Tem as estradas com melhor qualidade do que fazer distâncias longas. Então o caminhão ele se torna muito mais eficiente, e um exemplo é o próprio terminal ferroviário que temos em Rondonópolis, que no seu primeiro momento, quando era gerenciado pela ALL, não tinha tanta eficiência, e agora com a Rumo nós temos ali 1.500 caminhões que são recebidos muito bem e que firmam uma grande parceria com a ferrovia, justamente para poder demonstrar claramente que um modal acrescenta para o outro, que são extremamente positivos. Se o ganho é cada vez maior, tanto para um como para outro. Que bom, isso eu acho que a gente está sanando a dúvida de muitas pessoas, porque o pessoal sempre fica preocupado com essa situação. Nossa, mas vai chegar a ferrovia, o caminhão, né, o transporte rodoviário vai perder espaço. E não é bem assim, né? Como você disse. Melhor ainda que no mundo inteiro. Senão você não teria mais caminhão. Você pega os Estados Unidos, não teria mais caminhão. Tem que ter, isso aí tem que ter. E outra coisa, existem produtos e existem situações que você não tem como transportar para o trem. Vou dar um exemplo. Você pega remédio. Você precisa fazer um atendimento, você pega determinados produtos que têm o tempo de vida muito curto. Então, você coloca no trem, o trem demora mais para poder chegar. Sim. Então, o trem exige um planejamento maior e uma escala diferenciada do que o transporte rodoviário. O transporte rodoviário é o que vai cumprir esse tiro rápido, essa saída rápida ao local, esse transporte que é necessário para poder ser feito. Então, o caminhão nunca vai desaparecer, muito pelo contrário, vai se fortalecer. A ferrovia vem como um apoio para ele, e a ferrovia também ela vem para ficar, principalmente numa região como a nossa, que é uma região produtora. Mas também ela precisa do caminhão, porque não é ela que vai lá na fazenda buscar a carga. Então um tem que estar aliado com o outro, e todo mundo está dentro desse jogo, que é o jogo do ganha-ganha. Exatamente. Francisco, queria agradecer a sua participação. Infelizmente está chegando ao fim. Você vê que quando a conversa é boa, né, passa rápido demais. A gente já está aqui quase 1 hora conversando. Eu agradeço novamente a sua disponibilidade para vir aqui conversar com nós. E a gente tem o nosso famoso quadro aqui, o que eu costumo chamar Pinga Fogo, né? Pinga Fogo, vamos lá. Exatamente. Eu vou te dar aqui 3 temas, né? E você escolhe um, e baseado no tema que você escolher, a gente manda uma pergunta para você. Você escolhe o quê? O plantio, o manejo ou a colheita? Eu a colheita. A colheita. O que você tem feito na sua vida, né? Nos seus projetos, que você espera colher bons frutos agora no futuro? A colheita, porque a colheita nem sempre, Robson, vem proveniente do que você planta. E eu sou um exemplo disso. Então hoje eu estou colhendo aquilo que foi plantado alguns anos atrás pelo meu pai. Então é muita alegria a gente ter a oportunidade de fazer um manejo de todo esse processo, tá? Enxergar a semente plantada lá atrás, entender o jogo da vida para poder colher os frutos. Quiçá a gente saber entender esse jogo desde o início para plantar boas sementes, fazer o manejo correto e colher bons frutos. Então, essa é a lição de vida que a gente aprende, e isso só o tempo vai mostrando para as pessoas, para que a gente possa entender o sentido de tudo isso. E o que eu quero deixar dessa colheita minha é que para os meus filhos, para os meus netos, para que as futuras gerações que vêm aí também saibam aproveitar as boas colheitas, consigam construir, por meio de um bom manejo, o resultado de poder colher da melhor maneira possível. Então, essa plantação perfeita é a plantação que a gente espera, é a plantação que eu aprendi ao longo da minha vida,
e eu tenho a certeza absoluta de que essa colheita que a gente está tendo agora, ela vai render excelentes frutos que não são só para mim, mas para a sociedade de um modo geral. Excelente. Francisco, novamente eu agradeço aí a sua participação no Mavielo Conecta. E para você aí que não faz parte ainda da Mavielo, a rede social exclusiva do agro, estendo novamente o convite, baixe nosso aplicativo na loja do iOS ou Android e faça você também parte da maior comunidade agro do Brasil. Francisco, muito obrigado. E para vocês que nos acompanham, até o próximo Mavielo Conecta. Muito obrigado, turma.